Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Esse sábado, 17/9, né? Estamos aí, né? Na presença do nosso Deus. E eu creio que ainda tem muitos milagres para acontecer nesse mês, né? Nesse mês de setembro, né? E se for pela vontade do Senhor, né? Hoje nós vamos continuar nossa palavra que eu tinha passado com os irmãos sobre o corpo, a alma e o espírito, né? Eu expliquei para os irmãos que nós temos 5, né, sentidos, né? E esses 5 sentidos são o que faz com que são portas para o mal, né? Então o diabo ele pode entrar através da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, né? Então é as 5 formas que ele entra, né? A própria palavra do Senhor diz que nossos olhos são a cadeia, né? Na nossa alma, né? São um espelho cadeias, não, são espelhos da nossa alma, né? Então, se você olha para uma pessoa, você vê aquele olhar abatido, triste, é porque a alma está triste, né? Mas por que a alma está triste? A alma está triste porque, se você olhar aí no desenho que tem no seu WhatsApp, depois você dá uma olhada, ou se der para você dar uma olhada, você vai ver que o espírito ele tem discernimento, esperança, adoração, oração e fé. Já a alma é onde estão nossos pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e a nossa razão, né? E às vezes essa palavra razão ela luta contra a fé. Por quê? O que é razão, né? Quando Deus ele disse para Abraão, pega teu filho, leva Isaac e sacrifica Isaac para mim, né? Sacrifica Isaac lá Abraão, ele tinha 2 opções, agir pela razão ou agir pela fé. A fé é algo. A razão diz que a razão é como fosse um fato na sua vida. É como fosse algo concreto, né? Você tá ali, você tá vendo seu filho, entendeu? Sua razão diz que existe possibilidade dele crescer, existe possibilidade dele ser um grande homem, existe possibilidade dele vencer, entendeu? Ele não existe, não precisa ele morrer para isso, né? Já a fé é uma coisa já mais, como posso falar assim, onde você tem que procurar uma possibilidade, tem que procurar uma resposta, entendeu? Quando nós falamos de mundo espiritual, a porta para o mundo espiritual é o nosso espírito. E a porta para entrar no mundo espiritual é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não consegue se conectar com o mundo espiritual se você não tiver fé. Entendeu? Seja no lado negativo ou positivo do mundo espiritual, seja com demônios ou com Deus, tem que ter fé, entendeu? Você tem que acreditar em alguma coisa, né? Tem que ter fé. Então a fé, ela é o firmamento das coisas que se esperam, ou seja,
ela é algo que você está crendo, você crê, a razão já não, a razão é aquilo que você já vê, entendeu? Então entre crer e ver, Abraão tinha que ele tinha um filho que ele já veio de uma promessa, entendeu? Já tinha vindo de uma promessa. Agora Deus coloca Deus coloca ele em uma situação onde Deus prometeu um filho para ele. Deus mostrou a sua grandeza. Na sua velhice ele teve esse filho e de repente Deus manda que ele entregue seu filho lá no monte. E nesse momento, lá no nosso cérebro, nosso subconsciente, né, a nossa alma, existe um sentimento de razão, existe a razão, os sentimentos. Nós começa, sabe, pensar, começa a raciocinar. E quando nós deixa a nossa alma agir, nossos pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e razão, nós neutraliza o poder do Espírito. Eu vou explicar aqui para os irmãos que o Espírito esse Espírito que nós temos, que é o sopro, né, que Deus ele deu para o homem, todos os seres humanos têm, que é o Espírito da vida, né? E esse Espírito, ele vem de Deus e volta para Deus, segundo a palavra de Deus, né? E o pó, né? E nós volta para o pó da terra, aonde o homem, da onde nós do pó vieste, para o pó voltarás, né? Aonde nós será despertado no fim dos tempos, quando Jesus ele voltar e despertar nós, né? Continuando falando sobre a questão, sobre essa questão, vamos ler alguns versículos bíblicos para vermos por que, né, o que aconteceu com o nosso corpo, né? Porque o meu corpo, porque o corpo humano ele é pecaminoso. Nós temos um corpo pecaminoso, né? Nós pecamos. Ah, mas eu não pequei, pecou, todos pecaram. Mas por que todos pecaram? Porque lá da historinha de Adão e Eva, né? Que nós vamos ver agora, né? Onde Deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o lago e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Primeira coisa, eu falei para os irmãos que quiserem aprender, pega um caderninho e anota. Agora os irmãos que não quiser, se só ouvir, amém, né? A palavra do Senhor diz em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, entendeu? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O que isso quer dizer? Qual que é a imagem de Deus, né? A imagem de Deus é o Filho de Deus. Essa é a imagem de Deus. E qual que é a semelhança de Deus? É o Espírito de Deus. Semelhança e a imagem. Essa imagem de Deus, ela desde o início, quando
os anjos, antes da vinda de Jesus Cristo, essa imagem ela não tinha se manifestado. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, está escrito assim, está escrito, e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso quer dizer? Que o Espírito, que é a semelhança de Deus, ele estava ali, sabe? Atuando com Davi, atuando com o povo de Deus. Deus ele estava em atuação na terra desde a criação até Jesus Cristo, através da sua semelhança. Mas o homem, Adão, quando Adão foi criado, ele já foi criado à imagem de Deus. Por isso que quando Jesus ele vem, a palavra do Senhor diz que Jesus é o segundo Adão, né? Porque o primeiro pecou. Então, Adão é a primeira imagem de Deus, né? Quando Adão peca, Deus chama Adão, onde estás? E ele diz que estavas nu, né? Se escondeu, porque temeu o Senhor. E Deus falou, quem te mostraste que estavas nu? O que é essa nudez, né? A nudez quer dizer que a partir daquele momento o homem ele deixou de ser a imagem de Deus. Ele deixou de ser a imagem e a semelhança de Deus para ser algo natural, como os animais, entendeu? Ele passou a ser um ser que ele passou a ser um ser fora da natureza humana, né? Por isso que, se você ler o apóstolo Paulo, diz que até as mulheres deixaram o seu jeito natural de ser, umas com as outras, os homens deixaram o seu jeito natural de ser, né? Por quê? Porque ali eles mudaram toda a natureza de Deus, entendeu? O homem não mudou a natureza, porque foi entregue, né? O homem, a partir do momento que você tem autoridade sobre a sua casa, a partir do momento que você tem autoridade sobre a sua vida, a vida da sua família, se você tem que manter essa espiritualidade. Você tem que evitar pecar, você tem que evitar o erro, você tem que evitar tudo, porque não você destrói a sua própria casa, porque você está dando autoridade, né? E quando nós falamos de prosperidade, né, que eu falei que esse mês é um mês próspero, quando nós falamos de prosperidade é dar autoridade também. Vem de uma das palavras que corresponde a também dar autoridade, a buscar pelo conhecimento, sabe? Então, prosperidade é ter autoridade, entendeu? É ter autoridade na sua vida, mas para isso você precisa primeiro voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque o diabo ele só respeita você, o diabo ele só foge da imagem e da semelhança de Deus, que é Jesus Cristo, né? E, continuando em Gênesis, né? Gênesis 1, do 1 ao 27 ao 31 diz que Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Ou seja, Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você está vendo que a palavra ela inverte? Por quê? Se você ler em João, diz que a palavra era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E por
É por intermédio dele que tudo foi criado e tudo para ele, né? Por quê? A imagem é Jesus. Então, Jesus sendo Deus, criou uma imagem e essa própria imagem criou-se em si o homem, que é o Adão, né? Esse Adão peca contra Deus e fica nu. Essa nudez quer dizer que a partir daquele momento ele entrou em pecado. Entendeu? Ele entrou, a partir daquele momento ele morreu. A palavra morte vem de separado, então ele está separado, igual ele se separou do elo entre Deus e entre o homem e Deus. Então não existe mais essa ligação entre o homem e Deus, não existe. E os homens, os anjos, quando eles não viam a imagem de Deus. Os anjos, eles se manifestavam no céu através da palavra de Deus, que era considerada e é chamada de filho de Deus, né? A palavra que faz a vontade de Deus, que habita numa luz inacessível. Então, segundo o apóstolo Paulo, há uma luz inacessível, onde ninguém tem acesso, aonde habita um Deus tão grande e poderoso que domina tudo no universo. E dessa luz sai uma voz, entendeu? Uma voz que se diz ser o Filho de Deus, né? O que acontece? Essa voz, ela é a semelhança de Deus, né? Que é o Espírito de Deus, né? Que é o Filho de Deus, né? Que é e essa voz, ela e quando Deus ele desce através de Espírito para ver como estava o jardim e o que tinha acontecido, porque Deus sabia que eles tinham pecado, né? Deus já sabia. Então, quando Deus veio e viu que eles pecaram mesmo, né? E Deus disse para eles assim, deixa eu puxar aqui, e disse Deus: eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto de semente servais por mantimento, e todo animal da terra, e toda a erva dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Nós estamos falando de corpo. Então eu não quero entrar só na área espiritual, quero entrar na nossa parte corpo, né? Deus ele criou o homem à imagem e à semelhança dele. O que isso quer dizer? Que nós temos que preservar a imagem e a semelhança de Deus. Então eu tenho que preservar o meu corpo e o meu espírito, que é a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele sopra o ar, quando ele sopra seu fôlego de vida, aí cria a alma, né? Aí o homem se torna alma vivente, mas ele cria nós através da sua imagem e da sua semelhança, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Deus ele criou, ele deu uma ordem, Deus colocou um homem dentro de um jardim e deu ordem de uma alimentação para o homem, que o homem e todos os animais da terra deveriam comer
das ervas, ou seja, de comer ervas que de sementes, será por mantimento. E toda árvore em que há fruto que dê semente será por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então os animais, eles comiam, tipo, se você imaginar se o leão ele não comia o outro animal igual acontece hoje, ele comia, ele estava ali junto com a ovelha comendo capim, o alimento verde, né? O que a Bíblia fala aqui para nós é que Deus criou e a terra sustentava o homem, ou seja, a terra sustentava os homens e a natureza. Mas para isso, por que a terra sustentava o homem? Porque o homem era feito à imagem e à semelhança de Deus. E por ser a imagem e a semelhança de Deus, ele tinha toda a autoridade sobre a terra. E ele era próspero em todos os seus caminhos. Então, a terra era seu lar. Então, a terra era um lugar de prosperidade, né? Continuando. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia, né? No sexto dia, Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Muito bom, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos agora entender uma coisa. Quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quem é a semelhança de Deus? A semelhança de Deus é o Espírito de Deus. Quem é a imagem de Deus é o Filho de Deus. E Deus sopra o fôlego de vida no homem, ou seja, o fôlego de vida, a vida que há dentro de nós. Há um Espírito dentro de nós que não é o Espírito Santo, mas é um fôlego de Deus que entra e sai, entra e sai. E esse Espírito volta para Deus quando nós morremos, né? Então vamos remarcando aí para os irmãos que não marcaram. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, a imagem de Deus, e ele foi feito à imagem e à semelhança. Por que quando ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, os anjos eles não viam Deus, os anjos eles adoram a Deus, os anjos eles glorificam a Deus, mas eles nunca viram a Deus. E quando Deus criou Adão, naquele momento foi um momento diferente. Por quê? Na criação de Adão, mostra-se que os anjos começam a olhar para Adão e veem em Adão a imagem de Deus. Só muda que a Bíblia fala de um anjo criado para um querubim, né? E esse querubim ele levava música, ele que levava o louvor, né? Ele louva o som o som da glória de Deus, o som era tudo transmitido nele, né? Deus colocou tudo isso nele.
Ele andava nas pedras preciosas, ele tinha acesso total ao jardim do Éden, entendeu? Ele tinha acesso porque ele era um querubim, então ele tinha acesso ao jardim do Éden. Só muda que um certo dia, esse querubim, ele vai enganar Adão e Eva. Mas antes dele enganar Adão e Eva, ele vai enganar ele vai entrar numa serpente. Através dessa serpente, ele vai enganar Adão e Eva. E aí, depois dele enganar Adão e Eva, ele volta a viver nos céus, igual no livro de Jó conta, onde Deus pergunta para ele, de onde vieste? Ele diz, da terra, de rodear ela, né? Então, ele vira o príncipe da terra, porque ele venceu, ele mostrou para os anjos que aquele ser que Deus tinha criado não era a imagem do Criador, do Altíssimo, entendeu? Não era a imagem do Altíssimo, mas ele queria se programar e que ele era a imagem do Altíssimo, porque ele era um anjo muito belo, um dos mais belos. Então ele disse, subireis ao céu, sereis como o Altíssimo, né? E serei como o Altíssimo, né? Quando ele fala essa palavra, Deus lá da sua luz inacessível, né? A imagem de Deus clama e diz, quem serás como Deus, né? Ou quem serás como Altíssimo, né? Ou quem serás como Deus, que é Miguel, né? Quando Deus fala, quem serás como Deus, desce Miguel naquele momento, né? Miguel desce naquele momento ali e nós vamos lá em Apocalipse agora, rapidão, para nós ler. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu-lhe à luz um filho, um filho homem, que há de reger todas as ações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1267 dias. E houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E houve um grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força é o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado,
o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. Pois alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho do homem. E foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempos, e fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizeste arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi-lhe fazer guerra a seus remanescentes de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? O que essa palavra está falando, irmãos? Lá no Éden, quando eles pecam, Deus ele faz uma profecia. O objetivo de Deus era trazer a sua imagem, mostrar-se, aparecer a nós, aos anjos. Mas para ele fazer isso, ele criou-se uma imagem através do seu Espírito. Ele criou. Mas a sua imagem, essa imagem que ele criou foi corrompida por Satanás quando Adão e Eva quebra, né, o pacto que eles tinham com Deus, a aliança com Deus, de não comer do fruto daquela árvore. Entendeu? A árvore ficava no meio do jardim. Essa árvore é a árvore da vida, é a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus diz: não comereis da árvore do conhecimento, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma coisa precisa anotar: meio é meio. Isso aí você pode estudar em geografia, em geometria, você vai aprender que meio é meio, né? Não existe 2 meios, né? A árvore do jardim, ela estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Então, não tem como 2 árvores estar no meio do jardim. O que isso quer dizer? Que a árvore, Deus só ordenou para eles não comer do fruto da árvore, porque do fruto da árvore que estava no meio do jardim, da árvore que estava o conhecimento do bem e do mal. Essa é uma tradução. Se você pegar uma tradução mais, você vai entender melhor. É ali que você vai entender quem é o conhecedor do bem e do mal. Satanás. Satanás é o conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia fala: estavas no Éden, jardim de Deus. Quem estava ali? Satanás. E onde ele ficava? Ele estava naquele momento? Ele estava na árvore, ali na árvore da vida. Ele estava ali naquela árvore da vida e quando onde ele induziu a mulher a comer do fruto da árvore, entendeu? E lembrando que o fruto dessa árvore era proibido ser comido. Nós só poderíamos comer
folha dessa árvore. Se você vai ler em Apocalipse, tá escrito que as folhas dessa árvore que trazia cura, né? Então, a primeira coisa a entender aí é o quê? Que cuida da sua imagem. As pessoas falam pra você o que você é feio, as pessoas falam que você é bonito, as pessoas falam que às vezes você tem alguma deficiência, às vezes sua cor não é agradável à sociedade, às vezes o seu jeito de ser, não importa. O importante que você tem que entender no seu coração é aquela questão em qual parte do seu cérebro você vai ativar. Em qual parte do seu você vai deixar o que ativar? A razão ou a fé? Abra a porta para a fé. Porque a fé, quando você tem fé e acredita que você é bonito, acredita que você é capaz, porque você é a imagem e a semelhança de Deus, tudo dá certo na sua vida. Entendeu? Quando você acredita que tudo que você fazer, você vai prosperar, porque você tem fé suficiente para isso. Se a palavra está falando é porque você pode fazer. Mas nós temos que mudar e tirar os pensamentos ruins da nossa cabeça. Eu sei que é difícil. E eu mesmo, quantas e quantas vezes eu luto contra os pensamentos ruins. Mas é uma luta constante. É uma batalha espiritual. Porque o diabo ele não quer o nosso espírito. Porque ele sabe que o nosso espírito não pertence a ele, pertence a Deus. Entendeu? Ele sabe. Mas ele quer a nossa alma. Você vê o cachorro? Nós falamos assim, o cachorro é o melhor amigo do homem. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Porque o cachorro não tem alma. O cachorro ele não tem alma. O cachorro ele tem o espírito. A Bíblia fala de alma vivente, mas é o espírito. Entendeu? E aquele espírito vem de Deus. E faz com que aquele animal seja amoroso, carinhoso. Entendeu? Faz com que eles sejam daquele jeito que eles são. Então, quando o mal ele entra, muitas das vezes nos animais, igual aconteceu quando eles pediram para Jesus entrar nos porcos, entendeu? Acontece muito de cachorro atacar pessoas, porque o espírito imundo entra no animal e faz com que o animal ataque a pessoa, entendeu? Então, aí ele domina aquela pessoa, né? Então, desculpa, o animal ele tem alma, ele não tem o espírito, né? Por quê? Porque o espírito é a esperança, a oração, a fé. Eu falei mal, desculpa, irmãos. Tá bom? Então, o animal tem a alma, onde ele tem os sentimentos. O animal ele sente, ele ama, ele sabe quando você ama, se gosta dele ou não. O animal ele tem carinho, o animal ele lembra, entendeu? Só muda que o animal ele não tem o espírito. Então ele morreu, entendeu? Ele morreu, não tem como ressuscitá-lo, porque quando Jesus pedir para ressuscitarmos, o nosso espírito descerá do céu e nos ressuscitará, né? É através do Espírito, igual Jesus Cristo, o Espírito de Jesus que ressuscitou ele, né? Então nosso espírito volta para nós e nós ressuscitaremos num corpo diferente do nosso, um corpo de glória, entendeu? Então, para a reflexão de hoje, eu quero falar, não
somente da área espiritual, gente. Ser cristão, buscar Deus, nós não tem que, não é só pensar em dar glória, glórias, aleluias, e não cuidar da saúde, não cuidar, entendeu? Nós temos que cuidar. Então, imagem e semelhança de Deus sempre na sua vida. Seja a imagem e a semelhança de Deus, tá? Aonde você pisar, seja a imagem e a semelhança de Deus. Irmão, como que eu vou ser a imagem e a semelhança de Deus? Se vestindo conforme deve se vestir, tratando as pessoas com educação, isso é ser semelhante a Deus, né? Tratando as pessoas, tendo uma alimentação saudável, não comendo, não precisa comer, que Deus liberou lá para Noé, Deus liberou a carne, pode comer carne, mas ter uma alimentação saudável, entendeu? E principalmente fazer aquilo que Deus manda, a lei dele, porque se você não praticar a lei dele, você vai cair na armadilha de Satanás. Igual está escrito aqui, que eu acabei de ler para os irmãos, que ai do homem que Satanás desceu a voz e ele vai procurar, não é, e ele vai atrás daqueles que buscam o Senhor, entendeu? Busca a Deus, entendeu? Ele vai atrás aqueles que adoram, aqueles que glorificam a Deus, entendeu? Por isso que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Ele venceu o mundo por nós. Então a primeira parte que eu quero explicar para os irmãos é essa. Por que você não tem uma autoestima legal? Por que o diabo ele tem colocado você para baixo? Porque você não tem entendido que você é a imagem e a semelhança de Deus. Entendeu? Quando você se colocar na posição de príncipe e princesa, sem cair na vaidade, o que é um príncipe ou uma princesa de Deus? É uma pessoa que luta pela justiça e pelo juízo de Deus. Uma pessoa que é misericordiosa e verdadeira. Esses são os 4 elementos do trono de Deus. Os 4 principais elementos: misericórdia, verdade, justiça e juízo. Tá bom? Se você tiver esses 4 elementos na sua vida, Jesus fala: misericórdia eu quero, né? Não sacrifício, né? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, ter Jesus na sua vida, né? Que é a verdade, né? E justiça, cumprir a lei de Deus, né? O justo viverás pela fé, né? Então ter fé, né? Na palavra de Deus, acreditar de verdade no que a palavra do Senhor está falando, né? E o juízo, né? De Deus, né? O juízo de Deus que virá sobre a terra, que vem sobre a terra, que muitas das vezes o juízo, se nós não pedimos perdão, se nós não se arrepender dos nossos pecados, arrependei-vos, porque não o juízo de Deus cairá sobre nós, tá bom? Então, irmãos, essa primeira parte eu quero que os irmãos entendam que o diabo ele só veio aqui nesse mundo para matar, roubar e destruir. Isso aí eu já falei várias vezes para os irmãos. Mas os irmãos têm que entender que você é a imagem e a semelhança de Deus. Pode ser que hoje você perdeu um pouco da imagem e semelhança de Deus. Por quê? Conforme o tempo foi passando, o homem foi diminuindo o seu tempo de vida, o homem foi ficando doente, foi nascendo pessoas mais com deficiências, foi nascendo cada um com um problema, porque todo mundo tem um problema diferente, né? Igual eu falo, eu tenho a língua presa, entendeu? É um problema, né?
mas não, nada tão grave. Podemos ser atingidos por doenças, porque estamos no mundo, né? O mundo já é do maligno, né? Mas temos que nos revestir da glória de Deus, entendeu? Temos que estar protegidos com a glória de Deus. E o que é a glória de Deus, irmão? O que é a glória de Deus? O Salmo 91, ele diz, é um salmo de proteção, né? E o interessante do Salmo 91 é que ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo como guardião da sua vida, né? Aqueles que habitam no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive, sabe, uma intimidade com Deus, que é o esconderijo dele, né? Tipo, tem aquela intimidade, sabe? Não quer mostrar para as pessoas essa intimidade, é você e Deus. E quando você tem essa intimidade com Ele, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, a semelhança dele virá sobre a sua vida. Tá vendo? Tipo assim, você começa a aprender a ter intimidade com Deus através das suas orações, dos seus louvores, das suas conversas, e você começa a ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, você poderá descansar na sombra do Onipotente, né? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás, e asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é meu refúgio. Vamos parar aí. Aqui o salmista está dizendo que Deus é o refúgio dele. O que é um refúgio? Refúgio é onde você é um lugar onde você busca por segurança, né? Vamos entender assim. Um refúgio é onde você onde você sabe que você vai estar seguro, né? E ele sabe, aqui o salmista ele diz que Deus é a segurança dele, né? Que a segurança dele é Deus que protege ele, né? O salmista ele está falando isso, né? Mas no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, ele já está falando já duas palavras diferentes. Se os irmãos precisam prestar atenção, ele fala: Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ou seja, no Altíssimo fizeste a minha habitação. Então, aqui quem é esse Senhor? Esse Senhor que ele está falando é a imagem de Deus, a palavra de Deus que está dentro dele, dentro dele, e assim o Altíssimo fez uma habitação dentro dele através do Espírito Santo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda. Agora, a questão da glória, né? Se você quer ver uma vida boa, a partir de hoje ou a partir de amanhã cedo, viva debaixo da glória de Deus. Entendeu?
o maior alimento que existe é a glória de Deus. Então, você já viu as estrelas? As estrelas, elas brilham. Da onde vem tanto combustível para essas estrelas brilhar? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se a Terra é redonda, ela roda? Da onde vem tanto impulso para a natureza? Entendeu? Da onde vem todas essas energias? A ciência pode explicar de várias formas. Da onde vem tanta energia do universo? Essa energia vem da glória de Deus. Toda energia, ela vem da glória de Deus, que faz as estrelas brilhar, que faz uma mulher aguentar a dor de um parto, que consola o coração de uma mãe quando o filho está perdido, que faz uma pessoa que está debilitada ter esperança que tudo vai passar e logo logo ela vai estar bem. Sabe por quê? Porque ele deu ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. O anjo, quando Elias entrou em depressão, o anjo sustentou Elias. Por que ele não pode fazer isso por você? Você é a imagem e a semelhança de Cristo. Irmão, mas como eu sou a imagem? A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como o único salvador da sua vida, e você aceitou, hoje você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você é a imagem e a semelhança dele. Tá bom? Amanhã nós estaremos falando mais sobre a palavra do Senhor, da mesma palavra. Tem muita coisa para falar sobre o corpo humano, tá? Uma coisa eu peço para os irmãos: cuide daquilo que Deus te deu, porque cuide. A Bíblia ela fala: escondi a tua palavra do meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Apocalipse 12 diz que o dragão ele vai atrás, e o dragão irou-se contra a mãe, foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você quer que o diabo ele não venha? O diabo ele está atrás de pessoas que buscam a Deus. Porque os que estão no mundo, ele já está na mão dele. Ele já controla. Mas ele quer te levar também para o mundo. Ele quer te destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer te matar, roubar, porque ele tem ira de você. Mas ele não tem ira de você porque por ser um ser humano, igual todo mundo. Ele tem ira de você porque você aceitou a Jesus Cristo e nova criatura você se tornou, a imagem e a semelhança de Deus. Em Cristo Jesus, Cordeiro de Cristo, e como Cordeiro de Cristo, tudo que pedis em nome dele, ele vos dará tudo. Só falta crer. Você viu? Olha aí no desenho aí, tem a razão e tem a fé. Ou é o espírito ou é a alma que você vai
ou é os seus desejos da carne, que a carne também tem desejos. Então, você tem que entender que se você quer ter uma vida com Deus de verdade, você tem que mudar o seu caráter. Você tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar comportamentos, você tem que mudar palavras, e aquilo que você não consegue, você tem que pedir sabedoria a Deus, pedir ajuda a Ele, pedir ajuda aos irmãos, e juntos vamos se unir sempre, um ajudando o outro, para que a glória do Senhor Deus, ela possa sim vir sobre a nossa vida e fazer de nós pessoas de Deus mesmo. Se você quer uma vida de verdade, irmãos, creia, creia no Altíssimo, creia em Deus, creia de verdade, e o seu corpo vai ser glorificado. E um dia, quando as trombetas tocar, Ele te chamará lá do céu, e você subirá como o grande exército do Senhor, para louvá-lo e exaltá-lo em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amanhã nós vamos continuar. Eu vou passar um vidinho agora para vocês, colocar um vídeo sobre como funciona o nosso corpo, e amanhã nós estaremos falando sobre o espírito, tá bom? Mais um pouquinho do corpo e depois nós vamos do espírito.